Bom dia! Quarta-feira, 7h07, a nossa live programada de toda semana. E hoje eu separei um assunto aqui para falar com vocês sobre efeito platô. Será que você vive nesse efeito? Bom dia, eu vou deixar o pessoal chegando. Já vou pedir para vocês, curtam aqui no coraçãozinho, deixa o Instagram entregar essa live para mais pessoas. Envia no aviãozinho essa live também para uma mulher que você conheça, que seja importante na sua vida. Toda quarta-feira a gente tem um encontro aqui, às 7h07. Oi, Paula! E aí, como é que você tá? Recado. Se você ainda não tá lá no meu canal, o Nosso Jardim, no link da minha bio, tem lá pra você entrar. E também acabei de deixar nos stories, tá? Então entra, que depois dessa live eu vou disponibilizar o material lá. Então você fazendo parte do canal, a partir de hoje você vai receber todos os materiais das lives. Porque eu monto tudo bem bonitinho, né? Virginiana, né, gente? Bom dia pra todo mundo que tá aqui. Ó, conforme eu for falando, vai apertando aí o coraçãozinho, vai enviando essa live para outras pessoas, pra gente ir crescendo, tá bom? Então hoje eu separei o efeito platô, o assunto platô. Por quê? É um assunto que eu recebo diariamente no consultório, com as meninas do desafio, dos grupos de emagrecimento, nas caixinhas do Instagram, sempre tem essa pergunta. E realmente, eu vejo que é uma queixa muito sincera das pessoas quando o assunto é platô, quando o assunto é emagrecimento. E eu sempre falo que o sucesso do emagrecimento não é você emagrecer em si, e sim você manter esse peso perdido, que é o mais difícil. Porque hoje a gente sabe que não existe ex-obeso. Existe obeso ou sobrepeso em manutenção. E essa manutenção precisa existir pro resto da sua vida. Eu sei que às vezes esse assunto é um pouco chocante, assim, a gente fica um pouco assustada. Mas a verdade é essa. A verdade é que se você passou por um processo de emagrecimento, você vai precisar cuidar pro resto da sua vida. Não tem outra alternativa, a não ser que você passe por uma cirurgia, né? Até porque o que acontece quando a gente emagrece? As nossas células de gordura, elas diminuem. Elas não somem. Diferente de quando você faz uma cirurgia e você retira esse tecido, né? Esse tecido gorduroso. Então, ele continua ali. Se você começar a dar os estímulos que você dava antes, elas vão crescer de novo. E aí, existe a hipertrofia do tecido de gordura, que é o que a gente não quer. E muitas vezes a gente faz isso sem saber e a gente entra no efeito platô. Então, bom dia, deusas. Encaminha essa live para outras mulheres, para que elas cheguem em mais pessoas, tá? Então, quem tá chegando aqui pela primeira vez, olá, eu sou a Ana, sou nutricionista, formada desde 2014, trabalho com mulheres, com emagrecimento e saúde feminina, trabalho também com comportamento. Então, juntei tudo isso e fiz o meu combo ali dos meus atendimentos e da minha linha aqui no Instagram, tá? Espero que quem esteja chegando goste do conteúdo e fique. Então, eu separei aqui 3 principais motivos que fazem você entrar no efeito platô. E primeira coisa, a gente precisa entender o que é esse efeito platô. Então, o efeito platô é o estacionamento dos seus resultados. Você chegou até um lugar e ali você para, ali você fica ou você começa a andar para trás. E aí a gente começa a chamar de efeito platô. Ai, tô no platô, ai, parei de emagrecer, ai, engordei de novo. E aí a gente começa a culpar tudo, né? Ai, a dieta não deu certo, ai, o treino não tá fazendo mais efeito, aquele profissional é ruim. Mas eu quero saber de vocês que estão aqui assistindo essa live, quem já passou por isso? Efeito platô é uma realidade sua? Você já esteve no efeito platô? Você está agora no efeito platô? Conta pra mim, deixa eu saber. Vão conversando comigo. Hein? Tem alguém aí no efeito platô, gente? O que acontece? A gente tem 3 principais motivos que levam a pessoa a entrar no efeito platô. Adesão,
plano alimentar inadequado e falta de planejamento. São os 3, tá? Além de saber quem tá aqui no efeito platô, quem já passou por isso, eu quero saber se vocês fazem acompanhamento com nutricionista ou se vocês entraram nessa ideia do emagrecimento sozinhas. Se vocês estão nesse processo de emagrecimento sozinhas. Ó a luzinha piscando aqui. Contem pra mim, por favor. Pra quem for chegando, bom dia. Platô é o estacionamento dos seus resultados. Então, você chegou, você emagreceu, você chegou ali num momento em que você não vai pra frente mais. Você estaciona. Sabe quando a gente fala que o metabolismo, ele tá lento? O metabolismo parou, meu metabolismo não responde mais, a dieta não faz mais efeito. Eu ao invés de emagrecer, tô ganhando peso de novo. Esse é o efeito platô. É quando você realmente entra num platô. Estaciona, pausa, linha reta. Você não vai pra nenhum lugar. Isso é o platô, tá? E a gente tem 3 principais motivos que levam a pessoa a entrar nesse platô, que é muito comum em quem está em processo de emagrecimento e ainda não entendeu que o processo de manutenção desse emagrecimento é para o resto da vida. Não existe fazer dieta por 3 meses. É para o resto da vida, tá? Inclusive, dieta em grego significa estilo de vida. Anotem essa. Então, a gente tem 3 principais motivos que levam a pessoa ao efeito platô. A adesão, plano alimentar inadequado ou falta de planejamento. São os 3 principais motivos. O que acontece? A pessoa, quando ela não entende que o emagrecimento, o sucesso do emagrecimento tá no quanto ela consegue manter esse emagrecimento, esse corpo magro, esse peso perdido, esse resultado estético, esse resultado de saúde, esse resultado visual que ela tanto buscava, quando ela não entende que essa manutenção precisa ser feita pro resto da vida dela e o sucesso se resume nisso, no quanto ela consegue manter, ela não adere. Por isso eu falo que quando você pensa em dieta, se você fica com essa... Se você ainda tem na sua cabeça que dieta é uma coisa com início, meio e fim, você não vai ter resultado. E essa dieta, esse formato que você criou na sua cabeça, essa ideia de dieta que você tem na sua cabeça, ela não vai funcionar. E aí entra aquela história de que dieta não funciona. Porque mais do que dieta, você precisa aprender a conviver em dieta. Você precisa levar isso para sua vida. Você precisa ter isso realmente como estilo de vida, como fazendo parte de você, da sua escolha. Porque não existe ex-obeso, não existe ex-sobrepeso. Existe obeso e sobrepeso em manutenção. Porque essa manutenção vai ter que ser pro resto da vida. Eu, Ana, há 11 anos atrás, 2012, eu tava bem acima do meu peso, por N motivos. Relacionamento abusivo, parei de fazer atividade física por conta desse relacionamento abusivo, comecei a comer coisas que eu nunca tive, assim, muito costume de comer em casa. Lá em casa nunca foi, assim, muito de tomar refrigerante, comprar essas coisas, lanche e tal. Era, tipo, uma vez no mês, quando fazia compra do mês, sabe? Então, eu sempre fui uma pessoa que comeu muito bem, sempre fui uma menina muito ativa, jogava vôlei, brincava na rua, corria, vivia de bicicleta, e de repente eu parei de fazer tudo isso. Porque o namorado não gostava, não deixava. E eu, iludida, achando que amor era aquilo, aceitei. Enfim, comecei a ganhar muito peso. E numa época, eu sempre me virei, assim, com questão de grana, né? Sempre trabalhei, sempre empreendi desde muito cedo. E teve uma época que eu comecei a trabalhar com trufa. Enquanto eu não arrumava um trabalho para ser registrada, que eu queria na época, eu comecei a fazer trufa em casa. E aí, mexendo com chocolate, eu comecei a consumir muito chocolate. E aí eu tive um ganho de peso, assim, muito rápido. E fiquei nesse peso. E aí, em 2011, eu entrei na faculdade.
Em 2012 eu falei, caramba, eu tô na faculdade de nutrição. Daqui 2 anos eu vou atender pessoas, falar sobre estilo de vida, falar sobre saúde, e eu não tô dando exemplo nenhum. Eu tô super acima do peso, eu tô usando roupa 42, 44, tô pesando quase 80 quilos, eu olho no espelho, eu não gosto do que eu vejo, eu não tô praticando absolutamente nada do que eu tô aprendendo até agora. Que tipo de profissional é você? E mais do que isso, eu estou me sentindo mal, a minha autoestima não tá legal. Eu entro numa loja, eu não consigo comprar uma roupa, eu não consigo me sentir bem, eu não consigo tirar uma foto. Isso tá errado, eu não quero me sentir mais assim. E aí eu comecei o meu processo de emagrecimento. Entrei na academia, venci o relacionamento abusivo, entrei na academia, comecei a me cuidar, comecei a cuidar da minha alimentação, a cozinhar, a fazer boas escolhas, nada demais, não tinha nada planejado. Mas eu comecei a cuidar da qualidade da minha alimentação. Comecei a cortar tudo que eu sabia que não me fazia bem, que não era legal. E nisso eu perdi 20 quilos. Então eu fui dos 80 para 50 e pouco, de quase 80 para 50 e poucos. Então, só pra vocês terem noção, eu saí de uma roupa 44, fui usar 36, às vezes 34, porque eu fiquei muito magra. E aí eu comecei a construir esse corpo. Tá, tô falando tudo isso por quê? Porque desde lá, desde 2012 pra cá, eu sou uma sobrepeso em manutenção. Se eu descuido em qualquer momento, seja pandemia, depressão, como eu passei ano passado, eu ganho peso. Eu ganho peso. Essa é uma realidade minha, o meu corpo é assim. Então eu não posso me descuidar de jeito nenhum. Eu preciso estar sempre atenta à minha alimentação, eu preciso sempre pensar quando eu vou sair de casa, eu preciso sempre pensar nas viagens, eu preciso sempre pensar nos encontros. Por exemplo, hoje tem um aniversário de um amigo, à tarde, horário de almoço, assim. Não é um problema pra mim, mas eu preciso pensar em relação a isso. Por quê? Porque eu sou uma eterna sobrepeso em manutenção. E tá realizado isso na minha cabeça. E é isso que eu tento trazer aqui pra vocês um pouco. E com certeza fincar nas minhas deusas, nas minhas pacientes, nas minhas alunas, nas minhas participantes dos desafios, todas as minhas deusas. É pro resto da vida. Eu falo que o acompanhamento nutricional, participar de um desafio, participar de um treinamento, como aconteceu ontem, participar de um grupo de emagrecimento, é o pontapé inicial. Você vai ter uma vida inteira pela frente. E quando você não entende isso, você não adere. E quando você não adere, você volta para trás. Ou você estaciona. No melhor dos casos, você estaciona. Mas muitas vezes esse estacionamento ele acontece por um período e depois você começa a reganhar peso. E aí é assunto para outra live. Eu ainda vou trazer uma live aqui para falar com vocês sobre esse reganho de peso. Mas eu quero saber, você que tá aqui assistindo essa live, platô, você já esteve no platô? Me conta. E assim, gente, eu entendo que o grande motivo do efeito platô é a falta de adesão, né? Todos os dias eu vejo mulheres se queixando do efeito platô, mas elas não percebem que ao longo do tempo elas vão deixando de seguir, elas vão fazendo exceção. Ah lá. Ah, Solange, não sei, talvez, não sei. Então, assim, as mulheres, elas não percebem que elas vão deixando de seguir, elas têm um planejamento alimentar. Aí elas perderam. Vou dar o exemplo dos 6 quilos. Perderam 6 quilos, estão ali se sentindo maravilhosos, super bem e tal. E aí ela acha que ela começa a merecer. E ela vai fazendo uma exceção aqui, uma exceção ali. Um dia um pouco mais exagerado, outro dia mais tranquilo. E aí ela fica nesse sobe e desce. E aí ela falta um dia na musculação, ela esquece, se sente com preguiça de ir no outro dia, ela não vai, ela começa a se entregar pra comodidade, começa a se entregar para aquele gostosinho, sabe, a dopamina, ai, confortável, ai, prazer, motivação e tal, quero ficar aqui fazendo coisinhas mais gostosinhas, ficando mais em casa, que eu tô na montanha, friozinho, ai, vou ficar aqui gostosinha de pijaminha.
E aí, começa a fazer essas exceções. E óbvio, gente, a alimentação, ela não deixa de ser uma matemática. Ela precisa ser uma matemática. Para você emagrecer, você precisa manter déficit calórico. Existem N estratégias para manter esse déficit calórico. Você pode utilizar de várias estratégias, de fazer ciclo de estratégias, mas existem as estratégias que vão se encaixar para você, para o seu estilo de vida, para o seu biotipo, para o seu corpo, para a sua saúde, para a sua história. Se você começa a exceder esse déficit calórico, você vai ganhar peso de novo. E na melhor das hipóteses, você vai manter esse peso. E aí você vai... Aí você entra naquela ideia assim que... dieta não é pra mim, não. Meu corpo não responde, meu metabolismo é muito ruim. É muito ruim. Eu não tenho resultado, já tentei várias vezes, já fiz várias dietas. Só que sem perceber, num movimento de autossabotagem, você se deixa levar para essas escapadinhas, essas exceções. Porque você ainda não entendeu que a sua manutenção, ela é pro resto da sua vida. Não existe ponto final. Ela é pro resto da sua vida. Depois que você chega no seu objetivo, é pro resto da sua vida que você vai ter que manter. Gente, é ruim ouvir isso, né? É ruim até a página 2, tá? Porque depois você se acostuma, você se adequa a isso, vira a sua nova realidade. E você tem que estar aberta a isso. Se você já entra num processo fechado, ai, não gosto, ai, não quero experimentar, ai, que trabalheira, ai, não sei o quê. Começa a criar um monte de desculpa, aí você não vai entrar nessa mesmo. E aí as suas chances são gigantescas de ganhar peso de novo. Deu pra entender? Quem tá aqui no problema da adesão? A Paula falou, saí do platô e entrei no reganho de peso. Ah, Paula, vamos voltar então, Paula? Começa a falar assim, eu já emagreci mesmo, agora final de semana eu posso comer. Eu treinei hoje, então agora eu vou comer. Eu tô de férias, então agora eu vou aproveitar. Não é essa história que a gente conta? A gente quer acreditar, né? Nessa historinha que a gente conta, que a gente cria. Então, esse é o primeiro maior motivo do seu platô, do seu efeito platô. É a adesão ao planejamento. Você não aderiu, você não realizou na sua mente que o seu processo de manutenção de peso é para o resto da sua vida. Você não entendeu que para você manter o seu emagrecimento acontecendo, você precisa fazer déficit calórico. Você precisa utilizar estratégias. Porque não é simplesmente, vou cortar tudo. Vocês vão ver, vocês vão entender. O segundo maior motivo, tá, do planejamento é um plano alimentar inadequado. Por quê, gente? Quando eu falo de alimentação, de dieta, de objetivos nutricionais, de estética, de saúde, porque eu vou repetir aqui toda a live, eu tenho falado isso. Obesidade é um problema de saúde, é uma doença. A sua alimentação, ela precisa caber na sua vida. É por isso que você procura um nutricionista. A sua alimentação precisa caber na sua vida. E não a sua vida mudar inteira para caber na alimentação, entende? Porque se você for fazer esse movimento, você não vai aderir. Que a gente entra no primeiro motivo. Faz sentido? Vocês já tiveram em uma dieta, já passaram com um profissional em que vocês tinham que mudar a sua vida inteira para poder caber no planejamento alimentar? E aí você começou a pensar que aquilo não era para você? Não. Vou passar com nutricionista, não. Começa a indicar um monte de coisa diferente que nem tem na minha cidade. Eu sou de cidade pequena e eu recebo muito isso. Ana, eu vou fazer, mas você não passa coisa difícil não, tá? Que não acha aqui, porque... E aí a pessoa recebe o planejamento alimentar, ela fala, caramba, é tudo que eu já como. É tudo que eu gosto. A pessoa chega e fala, eu amo comer um docinho de leite. Pão não pode faltar na minha alimentação. Eu vou e coloco. Tem tudo que a pessoa gosta. Por quê? Porque a adesão é mais importante. Porque eu penso lá na frente. A pessoa não precisa só emagrecer.
ela precisa manter-se magra. Esse é o sucesso. Gente, entendam isso. Quando vocês entenderem isso, a vida de vocês, o resultado de vocês vai mudar completamente. E como que eu entendi isso? Eu entendi ao longo do meu trabalho, dos meus atendimentos, dos meus anos de nutrição, que se eu entregasse um planejamento alimentar para a pessoa e só, acabou ali. Talvez no primeiro mês ela faça, vai ali, perde 3 quilos, 4 quilos. Homens perdem muito mais. Mas aí, chega no momento que ela fala, ai, cansei, não quero fazer mais. Porque eu não trabalhava, eu não sabia trabalhar comportamento. Eu não sabia olhar para a pessoa como uma pessoa. Então eu montava planejamentos alimentares muito incríveis, cheios de estratégia, cheios de cálculos, levando sempre em consideração super a individualidade bioquímica da pessoa. Mas eu não olhava para a pessoa, me faltava conhecimento sobre comportamento. Hoje, eu trabalho primeiro o comportamento. Porque a minha intenção é que você emagreça e se mantenha magra. Que você cuide do seu problema de saúde, seja SOP, menstruação desregulada, alto fluxo, candidíase, TPM, e você se mantenha. A minha intenção é essa. Então, quando você tem um planejamento alimentar inadequado, é aquele que não cabe na sua vida. E você precisa fazer coisas mirabolantes para caber ali. Ver a pessoa como um todo, né, Ju? A Ju tá falando aqui, ó. Acredito que o mais importante, ver a pessoa como um todo. Claro, a pessoa, ela não vai deixar de ser pessoa, né? Ela tem emoções, ela tem família, ela tem evento, ela tem história, ela tem preferências. Então, claro, o nutricionista, ele precisa olhar tudo isso. Ele precisa ser empático. O último post meu, eu acho, no feed foi sobre isso. A nutrição que eu acredito. Porque você sai da faculdade com uma ideia de, então eu vou aplicar essa fórmula aqui, vou fazer essa avaliação física aqui, vou calcular não sei quanto e vou tirar tanto de caloria para a pessoa emagrecer X, não. Você aprende isso? Você não aprende a olhar para a pessoa. Você precisa procurar isso depois. E foi o que eu fui atrás de fazer, né? Desde 2018 eu venho estudando comportamento. Então, quando você tá numa dieta que é inadequada, ela não cabe na sua vida, ela é muito chata, ela é muito elaborada, ela te cansa, ela não te dá autonomia, ela não tem flexibilidade, você desiste. Isso super contribui para que você não mantenha o peso perdido. E aí, por falta dessa resposta que você esperava, você para de ter resultado, simplesmente por falta de adaptação. Já foi o caso de vocês? Então, primeiro a gente falou, ó, sobre adesão, que é quando a pessoa começa a fazer sessões, comer um pouquinho a mais aqui, começa a achar que merece muito, que já chegou no resultado e que não precisa mais se preocupar com isso. E aí ela começa a abrir muito e ela estaciona ou ganha peso. E o segundo é planejamento alimentar inadequado. Quando a alimentação não foi feita para sua vida. A ideia era que você mudasse de vida para caber na alimentação. Que é quando você tenta pegar a dieta de outra pessoa, né? Nossa, a gente começa a falar tanto. Que a garganta coça. Sabe quando você pega a dieta da Musa Fitness? E você quer seguir? Então, tipo isso. Ela não cabe na sua vida, não foi feita pra você. Ou o nutricionista que acompanha você não tem humanidade, não olhou pra você como pessoa. Simplesmente te entregou uma dieta e falou, não, faz isso, né? Mas não é bem assim que funciona, gente. Na prática real, não é assim que funciona. Aí a gente entra no terceiro grande motivo do efeito platô,
que é o quê? A falta de planejamento. Porque o que eu vejo muito? Acabou o acompanhamento, está ali com o Nutri, acabou o acompanhamento e você simplesmente saiu, você recebeu alta. E aí, e agora? O que eu faço agora? Para onde eu vou? Como que eu continuo? Não tem continuação. Então, é preciso sempre estar em contato com esse nutricionista, da sua parte também, de ir aos encontros de manutenção, pelo menos 2 vezes por ano, para fazer esses ajustes, até porque sua vida muda, então as suas necessidades mudam, a sua realidade muda. E você precisa ter um planejamento. Como que eu vou fazer esse planejamento de manutenção? Como que tem que ser a minha alimentação? O que eu preciso aprender sobre a minha alimentação? Quais são os meus principais desafios? Eu consegui resolver eles? A minha ideia de manutenção de peso, ela tá entendida, realizada na minha cabeça? Então, você precisa de um acompanhamento, de um planejamento de manutenção, para que você mantenha os seus resultados. Ou, se você ainda precisar emagrecer 2 quilinhos, 3 quilinhos, ou você mesma saiba manipular isso. Ah, então eu tô aqui de olho, eu vi que eu ganhei 3 quilos, o que eu tenho que fazer para voltar? Outra falta de planejamento é achar que você não precisa fazer atividade física, você precisa. Isso vai te ajudar a manter. E aqui, quando eu falo de atividade física, eu tô falando de atividade física de força, musculação, tá? Por quê? Porque essa falta de planejamento, o que acontece? O nosso corpo, ele tem memória. E essa memória, ela tá sempre direcionada a voltar pro peso antigo. Então, sempre pensa, qual foi o peso que você manteve por mais tempo na sua vida? Vai, nos últimos 5 anos. Qual foi a faixa de peso que você se manteve por mais tempo? Dentro dos últimos 5 anos, tá? Ah, foi 65, mas eu gosto de pesar 55. Pela minha altura, pelo que esse peso representa, como meu corpo fica e tudo mais. Então, você perdeu 10 quilos. Se você ficou um período grande nesse 65, o seu corpo guarda essa memória. E ele vai fazer com que você volte para esse peso, porque ali é confortável. Ali é seguro. Né? A gente tem esse instinto de segurança, de preservar. Isso chama-se termogênese adaptativa. O que isso significa? O seu corpo reduz a sua taxa metabólica basal, que é o gasto energético para você se manter viva. Então, você tem um gasto energético para você simplesmente estar aí paradinha, respirando, funcionando, vivendo, existindo. E seu corpo reduz isso. Ou seja, seu metabolismo fica mais lento. Isso é verdade. Acontece, tá? E quanto mais você reduz essa alimentação, quanto mais você come menos, mais baixo fica o seu metabolismo. Menos gordura você quebra, mais fome você sente. E aí você começa naquele desespero de querer comer, e tá passando fome, e tá se sentindo cansada, e não consegue treinar direito. E tá ali vendo o metabolismo travar. Então você precisa de planejamento, porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Então, aí entram as estratégias nutricionais. Vou fazer ciclos de carboidrato, vou aumentar o consumo de proteína, vou fazer uma cetogênica, vou colocar um jejum, vou fracionar mais as minhas refeições. Enfim, gente, existe uma infinidade de estratégias para que o seu corpo sempre esteja trabalhando e ele não entre nesse momento em que ele vai querer ficar voltando. Entende? Faz sentido até aqui? É biológico, é como se fosse um impulso para o seu corpo voltar ao peso que era antes. E aí, quando esse metabolismo ele começa a reduzir,
As primeiras coisas que a gente começa a perceber é cansaço, sono ao longo do dia, então você fica muito cansada, com muito sono, querendo muito ficar parada. Isso cai performance nos treinos. Você começa a ver o cabelo cair, a pele vai ficando ruim, a unha quebra, libido some. Você começa a sentir muita fome, muita ansiedade, muita compulsão. Menstruação pode vir a falhar, o ciclo ficar irregular, então ciclos mais curtos, ciclos mais longos. Porque o seu metabolismo, ele começa a preservar outras funções, que são funções realmente de sobrevivência. Então, coração batendo, bombeando sangue, ar entrando e saindo, absorção, digestão. Então, vai voltado para essas funções. E aí, as funções estéticas, que são superficiais, você começa a perceber. É a primeira coisa que você começa a perceber. E aí, você começa a ganhar peso de novo. Por quê? Porque o seu corpo, ele sempre vai caminhar para esse peso que você se manteve por mais tempo. E mulher é diferente de homem, tá? Eu posso falar disso com vocês também em outra live. Quais são as principais barreiras do emagrecimento feminino, tá? Então, hoje eu trouxe aqui pra vocês o efeito platô. Quais são os principais motivos de se entrar no efeito platô? E aí, gente, além das estratégias nutricionais, a gente tem várias possibilidades de plantas, de fitoterápicos, de compostos bioativos para melhorar a funcionalidade das células, para que essa quebra de gordura aconteça com mais eficiência. Uma infinidade de nutrientes que a gente pode enriquecer a sua alimentação para que isso aconteça. Mas, para isso, a gente precisa ter planejamento. Então, quando você faz uma dieta da sua cabeça, você emagrece um monte e você não tem planejamento, você não tem conhecimento técnico, chances são muito altas de você retornar com esse peso. E pode até ser com Nutri, tá? Se você não tiver esse acompanhamento, esse planejamento pós, você precisa saber o que é o pós. Porque, como eu disse lá na adesão, você não é uma ex-obesa, você não é uma ex-sobrepeso. Você é obesa, sobrepeso e manutenção. E o seu sucesso, ele é definido nessa manutenção. O quanto você consegue se manter nesse objetivo. Quanto isso é sustentável para você. Porque tem outra coisa. Às vezes, você tem ali na sua cabeça que você quer perder 20 quilos. Mas você não sustenta esses 20 quilos. Então, será que perder 20 quilos é mesmo para você? Será que é realmente isso que você precisa? Hoje eu até estava ouvindo uma aula de manhã falando sobre avaliação, né? Sobre composição corporal. Que às vezes a gente se apega não só ao peso, mas o número do percentual de gordura. Ah, eu tenho 15%, eu tenho 20%. Mas o que isso realmente significa na sua vida? Quando você pensa na distribuição física do seu corpo, o que isso significa? A gente consegue manipular a alimentação para que você consiga ter uma melhor quebra de gordura visceral, da circunferência da cintura, para que você tenha um melhor aproveitamento dos nutrientes que você consome para ganho de massa muscular, para recuperação, para adaptação. E por que não teria para manutenção? Quando que a gente vai falar sobre isso? Sobre essa manutenção? Então, entenda que se você faz dieta por conta própria, se você faz dieta com um profissional que não é nutricionista, porque eu vejo muito por aí e vocês dão dinheiro para essa galera. Se você não faz, se você tá com um nutricionista e não tem esse planejamento, se você pega a dieta da fulana lá que você viu, e aí você fala, ai, que ótimo, tô tendo super resultado. Espera, que vai chegar um momento que você vai começar a andar para trás. Porque além daquilo ali não ser pra você, o seu corpo para de responder, simplesmente porque você não tem um planejamento. Simplesmente porque você não mantém. Porque você não sustenta. Porque você não olhou para suas individualidades, para suas necessidades. Você não utilizou estratégias corretas
para você manter esse peso perdido. A sua manutenção é pro resto da sua vida. Não existe ponto final. E eu sei que ouvir isso às vezes é bem dolorido, é bem chato. Porque a gente quer que resolva. Mas você nunca vai deixar de ter trabalho com isso. Então, por isso eu sempre falo. Faça um acompanhamento com o nutricionista. Trabalhe comportamento. Entenda de comportamento. Esteja com uma pessoa que consiga trazer para você estratégias, ferramentas para você identificar onde estão seus principais erros, o que você precisa trabalhar, quais são os seus principais desafios. Uma pessoa que consiga modular a sua alimentação dentro do que você gosta, das suas preferências, das suas necessidades, que trabalhe de forma dinâmica, que te ensine a fazer saídas, exceções, de um jeito gostoso, que não vai prejudicar a sua alimentação e que você consiga fazer isso de forma autônoma e a longo prazo, porque a sua manutenção é pro resto da vida. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa live, eu preparei com muito carinho. E eu falei aqui que quem tiver lá no meu canal, o nosso jardim, o link tá nos meus stories e também na minha bio, é só entrar. Eu vou disponibilizar agora esse conteúdo para vocês lá em PDF bonitinho, para vocês terem aí como lembrete para seguirem em frente, tá? O link do meu contato também está na bio. Vai lá, clica, vem falar comigo, vem fazer a sua sessão Clareza, que é uma sessão gratuita de 20 minutos comigo, onde a gente vai traçar o seu plano de ação, tá bom? Um beijo e até quarta-feira que vem.